Você ouvirá agora a Palavra de Deus. Pela missionária Elza de Paula, com o tema Pai Nosso. Leamos a Santa Palavra de Deus, registrada pelo apóstolo São Mateus, no capítulo de número 6, versículo 9 em diante. O título dessa mensagem é Aprendendo a Orar com Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus, em sua santa palavra, tem sempre boas coisas a nos ensinar. Ele estava ensinando aos seus discípulos e a todos que estavam ali ao redor a maneira correta de se orar. Não que você precise ficar repetindo essa oração, mas aqui está um modelo o qual você deve seguir. E ele diz assim: Pai nosso que estás no céu. Isso significa que a oração tem que ser dirigida a Deus. Muitos estão orando, pedindo ao amigo, pedindo a santos e a outras pessoas. Mas Jesus nos manda orar, nos dirigindo ao Pai nosso que está no céu. E diz mais adiante: santificado seja o teu nome. Significa que você está se dirigindo a Deus, que é santo. E sendo Ele santo, você tem que se dirigir a Ele em santidade. Não é de qualquer maneira que você chega diante da presença de Deus. O apóstolo São Pedro, ele diz: sede santo porque eu sou santo. Portanto, se você está se dirigindo ao santo Deus, você tem que ir em santidade diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Diz mais ainda: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A Bíblia nos manda buscar primeiramente o reino dos céus. Significa que nós temos que estar sempre em sintonia com o reino de Deus, preocupado com o reino de Deus, as almas que estão perecendo, a obra de Deus aqui na terra em primeiro lugar. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós devemos pedir tudo a Deus segundo a vontade dele, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final é de morte. Então é necessário nos submetermos à vontade de Deus. Eu até me lembro, no capítulo 8 de São Mateus, quando aquele homem leproso se dirigiu a Jesus, ele nem tinha direito de se aproximar de Jesus, porque nessa época os leprosos eram segregados, eram tirados fora de sua família, não havia cura para a lepra. E aquele homem ousou chegar diante de Jesus, porque Jesus, ele sabia que tinha poder para perdoar pecado. Ele sabia que Jesus poderia limpá-lo da lepra do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E ao se dirigir ao Senhor Jesus, ele disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele se submeteu à vontade de Deus. Se quiseres. Ele sabia que Jesus podia curá-lo, mas ele se colocou na dependência da vontade de Deus. Portanto, quando nós nos dirigimos a Deus, temos que pedir que a vontade dele seja feita. Porque, como já falei, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final é de morte. Então devemos nos submeter
a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Significa que nós não devemos ser gananciosos. Significa que nós devemos buscar o necessário para a nossa vida. E a Bíblia diz que Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Portanto, quando vamos à presença de Deus, devemos pedir-lhe o pão nosso de cada dia e Ele nos dará muito mais. Salomão, quando ele se dirigiu a Deus, ele pediu sabedoria. Deus lhe deu riqueza, fama, glória, tudo porque Deus é poderoso para dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E a parte mais difícil desse versículo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma parte da Bíblia muito difícil de se cumprir. Às vezes nós dizemos assim: eu perdoo o fulano, mas ele lá e eu aqui. Imagina se Deus dissesse para mim: eu te perdoo, mas você lá e eu aqui. Às vezes nós dizemos assim: eu perdoo, mas eu não vou mais dar a oportunidade dele fazer o que fez comigo. Imagina se Deus dissesse para você: você pecou contra mim, mas eu não vou lhe dar a oportunidade de pecar novamente. Então, ele fala: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Se nós não sabemos perdoar, não seremos perdoados por Deus, porque a Bíblia diz: se nós perdoarmos aos nossos devedores, Deus também nos perdoará. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoar é realmente muito difícil. Perdoar aquela pessoa que um dia pecou contra nós, às vezes até é fácil. Mas perdoar aquela pessoa que todo dia está fazendo conosco, aprontando, nos humilhando, nos ofendendo, fica estreito. Mas se nós não perdoarmos, não poderemos orar ao Pai Nosso. Porque a Bíblia fala, quando Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar os nossos devedores? 7 vezes? Jesus disse: não, 70 vezes 7, isto é, 490 vezes. E isso num dia, porque a Bíblia também diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Significa que se o meu irmão pecar contra mim 490 vezes num dia, eu devo perdoá-lo. Porque se eu não perdoar, também não serei perdoada. E a Bíblia fala lá no livro de Hebreus: não haja em vós raiz de amargura que brotando vos perturbe. Eu costumo dizer que a raiz de amargura é uma planta trepadeira. Eu tinha um pé de chuchu. O chuchu é uma árvore trepadeira. Eu plantei o chuchu num determinado lugar e ao lado tinha uma roseira. E o chuchu enrolou os seus anéis na roseira e matou a roseira. Tinha também um pé de saião e o chuchu se enroscou no pé de saião e destruiu o saião. Eu observo que a raiz de amargura, ela brota e perturba. Quando o ser humano tem raiz de amargura em seu coração, ele é um ser perturbado e contamina os outros. Porque se eu tiver uma coisa contra uma pessoa e eu for falando para outra, e para outra, e para outra, quando vê, todo mundo está com raiva da outra pessoa porque eu propaguei aquela raiz de amargura. Então, nós não devemos guardar a raiz de amargura no nosso coração. Mas Deus, através da sua palavra, Ele quer arrancar, não deixar nem raiz e nem ramos de amargura no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais a palavra de Deus: e não nos deixes entrar em tentação. Sabe por que a palavra de Deus fala assim, não nos deixa entrar em tentação? Porque depois que você entra, fica difícil sair. É como se você pisasse num lamaçal, o seu pé vai ficar sempre afundando. Por isso que nós devemos pedir a direção de Deus para a nossa vida, para que nós não entremos em coisas que não agradem a Deus. Por isso que é importante fazer a vontade de Deus, porque depois que nós entrarmos, fica difícil de sair. E Deus mesmo vai nos deixar ali, porque existe a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Muitas vezes Deus não quer que nós façamos alguma coisa, mas nós insistimos, queremos fazer. E o que é que acontece? Acontece que depois dá tudo errado. Depois nós queremos acusar a Deus, acusar os outros pelos nossos próprios erros, porque nós entramos na tentação.
depois fica difícil para sair. E diz mais aqui a palavra de Deus: livra-nos do mal. Se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, Ele nos livrará do mal. Ele não nos deixará entrar em tentação, né? Porque a palavra diz: porque teu é o reino e o poder e a glória. O reino é de Deus, o poder é de Deus, a glória pertence a Deus, nos céus e na terra, para todo sempre. E a palavra de Deus finaliza dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Que nós possamos, com esse modelo ensinado por Jesus, viver uma vida abundante, uma vida de comunhão com Deus. Eu quero, nesse momento, orar em teu favor. Se por acaso você tem orado e não tem vindo a resposta que você precisa, talvez você esteja enquadrado em algum desses itens que a palavra de Deus nos ensina como fazer. Então, medite nessa palavra, perdoe aqueles que têm te ofendido, e Deus te perdoará, e a sua vitória chegará. Talvez o que esteja faltando na tua vida é perdoar. Libera perdão nesse dia, aceite o conselho da palavra de Deus, e a tua vida será uma vida abundante, uma vida de comunhão com Deus. Eu vou estar orando em teu favor, para que Deus te ajude, para que Ele possa fazer sarar essa ferida que está no teu coração, para que você possa viver uma vida de comunhão com Deus, em obediência à sua palavra. Amado Deus e Pai, eis-me aqui em tua presença, Senhor, pedindo perdão dos meus pecados, por pensamentos, por palavras e obras, e te rendendo graça pelo privilégio de compartilhar com os meus irmãos esta palavra a qual tu tens falado ao meu coração. Senhor, se existe alguém com uma ferida no coração, que possa perdoar, que possa, Senhor, entender o propósito da tua palavra, para que ele possa obter a vitória na sua vida. Porque para que nós possamos obter a vitória, é necessário estarmos em conformidade com a tua palavra. Senhor, eu te peço a bênção sobre esse lar, sobre essas vidas, que possam, Senhor, verdadeiramente entender a tua palavra e recebê-la em seu coração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.